Boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco neste momento especial. Quando eu recebi o convite para falar de Bezerra de Menezes, eu pensei, falar da sua biografia não é o mais importante porque todos nós a conhecemos muito. Eu considerei mais importante falar dos momentos marcantes de sua vida. Ele teve uma trajetória brilhante. Como homem público, como profissional da saúde, como espírita, como cidadão altruísta. Como político, ele lutou pela causa do povo e tudo fez pelo povo, sem preocupar-se com os interesses eleitoreiros nem financeiros. Como político liberal, abraçou a causa republicana e abolicionista, sempre lutando pelo bem-estar alheio, pelo bem-estar do povo, doando-se por inteiro, sem preocupar-se com interesses particularistas. Como médico, exerceu a medicina com responsabilidade e abnegação. Era um médico abnegado. Mesmo antes de tornar-se espírita. A sua preocupação maior era sempre em ajudar os desvalidos, doando o seu trabalho, seus recursos e o seu amor. Não media esforços para atender alguém que estivesse precisando dos seus cuidados. E ele mesmo dizia, o médico não pode ter hora de descanso, nem de fazer suas refeições. Ele é um missionário e tem que estar a serviço de todos aqueles que precisem dos seus cuidados, do seu trabalho. Ele, antes de consultar as pessoas, ele costumava dar um abraço fraterno, amoroso. E nesse abraço, ele já realizava um tratamento magnético. E aquilo talvez tenha sido de maior importância do que o tratamento médico em si, que nós conhecemos. Ele doava energias magnéticas e o paciente sentia-se melhorado. Às vezes até dizia, doutor, eu já não estou sentindo mais nada. Eu cheguei aqui com tanta dor, me sentindo tão mal, passou, eu estou bem. A gente vê aí a importância do tratamento carinhoso, afetivo. Às vezes cura mais do que uma medicação. Como espírita, ele ergueu o movimento espírita, dando a ela uma organização necessária para se manter sem prejuízo de sua continuidade. Não fosse esse trabalho realizado por ele, talvez o espiritismo tivesse se dissolvido, não tivesse sido implantado definitivamente como foi. Ele, pelos seus grandiosos trabalhos, ele recebeu vários títulos, várias homenagens. E alguns títulos foi de apóstolo do espiritismo, de tão grandioso que era o seu trabalho dentro da doutrina. Kardec brasileiro,
Lindo, né, esse título. E médico dos pobres. Ele clinicava para os pobres, para os carentes, os necessitados, desvalidos, doando-se completamente, sem buscar nenhum tipo de contribuição financeira. Muitas das vezes, não só a consulta gratuita, mas também a medicação. E quando chegou um certo tempo da sua vida, ele foi ficando sem recursos, porque ele só doava, não exigia praticamente nada em troca, e quando começou a lhe faltar os recursos, ele doava aquilo que ele tinha em termos de valor, a ponto de doar seu anel de grau, sua capa, num dia frio, em que ele se deparou com um mendigo deitado na calçada. Ele tirou o próprio casaco que vestia e cobriu o irmãozinho que estava caído. Esse era Bezerra. Esses pequenos detalhes dá para a gente perceber a grandiosidade desse espírito. E foi exatamente como apóstolo do bom senso, da razão e do amor incondicional, porque esse era o Kardec, bom senso, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ele saber discernir, fazer escolhas, tomar resoluções, isso é muito sério. E razão, a capacidade intelectiva de saber o que é melhor, de decidir pelo que é melhor, e do amor incondicional que não pode faltar. Ele poderia ter bom senso e razão, mas se faltasse o amor incondicional, ele não estaria completo. Isso ele tinha demais, amor em abundância. E foi exatamente isso que fez com que ele reerguesse e reestruturasse a Federação Espírita Brasileira, num momento de conflitos internos em que ela corria o risco de cisão. Havia uma divergência política muito grande. O cientificismo havia tomado conta da FEB. E as pessoas que ali estavam preocupavam-se mais com a ciência espírita. A filosofia e a religião foi ficando de lado. E foi nesse exato momento que ele assumiu a FEB. Alguns irmãos, já conhecedores do seu grande talento, da sua grande capacidade, convidou ele para presidir a FEB. Ele não estava querendo, ele queria ficar fora dessas divergências, mas ele assumiu a si mesmo, porque ele não estava sozinho, ele reencarnou com uma grandiosa missão. Ele foi escolhido pelo Espírito Ismael, sob a orientação de Jesus, para implantar o Espiritismo no Brasil. E nesse momento ele foi intuído para aceitar o convite. E ele aceitou. E logo assim que ele assumiu a Federação Espírita Brasileira, ele cogitou logo da sua organização. Ele logo imprimiu um documento de orientação básica evangélica, já que o cientificismo estava tomando conta e aquilo ia acabar com a FEB. Então,
orientação evangélica foi o documento que ele logo tratou de realizar. E criou um estatuto de organização doutrinária que garantisse a continuidade, a unificação. E é esse estatuto que nos mantém até hoje unificados. Agora, a sua vida foi marcada de fatos interessantíssimos, realmente. Um deles foi a sua adesão ao espiritismo. Foi uma coisa tão rápida que causa até surpresa. Ele tornou-se espírita numa viagem de bonde de 1 hora. E como que foi isso? Ele tinha recebido um exemplar do Livro dos Espíritos de Joaquim Carlos Travassos, que tinha sido o seu tradutor. E naquela viagem de bonde, que ele ia do centro da cidade para onde ele morava, a Tijuca, aquela área da Tijuca, ele foi lendo o livro. Mas quando ele lia, ele pensava, mas isso aqui não tem nada de novo para mim. Eu tenho a impressão que eu já li ou já ouvi alguém me falar disso. E quando ele desceu do ônibus, do bonde, desculpe, ele já era espírita. Ele já venceu espírita. Na verdade, a leitura do livro apenas despertou no íntimo dele o espírita latente que ele já era. Porque se ele foi preparado no mundo espiritual antes de reencarnar para assumir essa tarefa, então ele já reencarnou espírita. Ele já era espírita, só que ele não sabia, não tinha tido a oportunidade de ter contato com a doutrina. Outro fato também marcante foi quando ele assumiu publicamente a sua adesão ao espiritismo. Isso causou um rebuliço danado, porque naquela época o espiritismo era perseguido pelo clero, sofria ameaças, era uma situação dificultosa, não é como de hoje em dia, né, que nós temos a oportunidade de estar na doutrina espírita com tranquilidade, e hoje em dia é até bonito ser espírita. Naquele tempo não, havia um preconceito muito grande, e ele, como um homem público, tinha sido político, médico, uma pessoa pública. Era difícil declarar-se espírita, principalmente numa assembleia onde estavam presentes políticos, religiosos, autoridades. Essa assembleia tinha mais de 1.500 pessoas e ele discursou por 1 hora, prendendo a atenção de todos. Dá pra gente imaginar Bezerra discursando, né? Devia ser uma coisa linda, maravilhosa. E ele, nesse momento, ele procurou explicar o motivo pelo qual a sua adesão ao espiritismo, com pormenores, com detalhes, porque ele já trazia a doutrina dentro dele. E numa situação dessa fica muito fácil falar-se, né? Ele teve como falar da doutrina espírita, da sua grandiosa importância, da sua veracidade. E as pessoas ficaram impressionadas com o discurso dele, despertando ali
naquela comunidade já um interesse de conhecer, mesmo que não aceitassem, mas aqueles que ali estavam ficaram interessados em conhecer essa doutrina. Essa é a importância quando nós falamos da doutrina espírita, é despertar no outro o desejo de conhecer, de saber um pouco mais. E o mais importante é que ele, ao terminar o estágio terreno, ele não nos abandonou. Ele continuou conosco. A sua grande preocupação é em garantir o engrandecimento dos seus irmãos terrenos, através de instruções. Quantas mensagens nós recebemos dele. E através da mediunidade de Divaldo e de Chico, nós tomamos conhecimento do grandioso trabalho que ele continua realizando como mentor de muitas casas espíritas, desenvolvendo um grandioso trabalho beneficente. Então ele continua conosco. E outro fato marcante na sua vida é que quando ele estava fazendo 50 anos de desencarnado, ele foi convidado por Maria Santíssima, através da sua intermediária, Celina, de convidá-lo para ascender a um plano mais alto, porque tinha um trabalho muito importante para ele lá realizar. E vocês sabem o que aconteceu? Ele não quis, ele não aceitou. Ele não estava preocupado com ele, porque se ele estivesse preocupado apenas com a própria evolução, ele ia imaginar o que é um trabalho maior, mais grandioso, que desse a ele uma maior ascendência espiritual. Mas ele não quis, ele pediu para ficar conosco. Ele quis ficar aqui na Terra, trabalhando em benefício do progresso do planeta, colaborando nesse momento tão grandioso de transição em que estamos passando. E ele disse: o meu trabalho não terminou junto à humanidade terrena. Enquanto eu não conseguir concluir tudo aquilo que é necessário para que esse planeta se transforme num mundo de regeneração, eu ficarei aqui com meus irmãos, trabalhando por eles, lutando por eles. E eu até acredito, isso já sou eu, que se houver uma possibilidade dele ainda reencarnar para nos ajudar nesse trabalho de regeneração, que ainda vai levar um longo tempo e que é um trabalho grandioso e que precisa de grandes missionários para que ele possa ascender. Eu acredito que ele até seria capaz de fazer isso, não digo que vai fazer, mas que eu acho que ele não relutaria em momento nenhum de continuar conosco nessa batalha aqui reencarnado. Assim como nós temos conhecimentos que muitos missionários já estão reencarnando neste momento para nos auxiliar. E considero importante falar um pouquinho desse nosso momento que estamos vivendo. Essa pandemia viral, que tanto nos assusta, mas precisamos ter a clareza que a pior pandemia não é a viral, é a psíquica. É essa pandemia psíquica que está acontecendo entre nós, que está causando o grande mal. E cabe a cada um de nós
cuidar dessa pandemia psíquica, porque esse é um trabalho individual, é um trabalho de cada um de nós. E é exatamente essa situação que está levando ao nosso planeta ainda estar povoado de sombras. Precisamos eliminar essas sombras. E como? Através da nossa atitude mental. É a nossa mente que produz esses miasmas pestilentos que envolvem o nosso planeta. Precisamos aprender a produzir luz, a construir a luz. Essa luz é uma luz interna que todos nós precisamos realizar. E ainda lembrando um pouquinho de Joana de Ângeles, está na hora de fazermos a limpeza na nossa casa mental, jogando fora todo o lixo, todo entulho, porque só assim a nossa casa planetária estará liberta da sombra, das trevas. E assim, nesse momento, que todos nós conseguimos produzir a nossa luz, essa luz conseguirá apagar as trevas. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.